Olá, eu sou Bruno Quiregatti e serei seu professor na área de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre juros simples e composto e entenderemos como funciona o planejamento financeiro. O que é juros? O que é juros compostos? Como ele influencia o planejamento financeiro? Vamos lá? Bom, pessoal, juros é uma palavrinha que vem aparecendo muito no nosso dia a dia, né? Então, quem vai crescer, vocês começam a crescer, começam a ouvir um pouquinho mais essa palavra, tá sempre achando que juros é alguma coisa do mal, né? Ah, eu peguei dinheiro emprestado, então vou pagar um monte de juros aí, tô endividado e tudo mais, né? Só que eu vou mostrar aqui pra vocês que os juros, além de ter a função negativa, vamos dizer assim, quando você tá pegando um empréstimo bancário, por exemplo, também existe a parte positiva dos juros, que é quando você faz um investimento. Que aí, na verdade, os juros vêm para quem? Vem para você, certo? Então aí é quando você gosta dos juros, que é quando ele está fazendo o seu dinheiro aumentar, tá? Então os juros, ele não está voltado só para aquilo que a gente chama de empréstimo. E ele tem uma definição muito mais genérica, que na verdade é um prêmio sobre uma operação financeira que você está fazendo. Então essa operação financeira, ela pode ser um empréstimo. Então quem está emprestando o dinheiro, que o caso, por exemplo, o banco, recebe os juros como prêmio, ou ele é uma operação de investimento, onde você faz o investimento. Então, se você faz o investimento, você que recebe os juros, tá certo? Então, a melhor palavra a melhor definição, né, que usa para definir os juros é prêmio. É um prêmio sobre uma operação financeira, tá certo? Então, aqui que pode ser colocado no texto, ó, ele é o preço pago pela utilização temporária de um dinheiro alheio. Ou seja, se você está pegando o dinheiro emprestado, você vai pagar ele a partir de um determinado tempo. Isso é temporário, você não vai pegar o dinheiro emprestado para sempre, tá certo? Então ele também pode ser definido dessa forma. E os juros, pessoal, ele tem dois tipos muito mais relevantes, né, que são o que é mais utilizado aí nos cálculos de matemática financeira, que são os famosos juros simples e juros compostos. Vamos explicar os dois tipos aí e fazer uma comparação para vocês verem. Antes disso, pessoal, uma coisa que é importante para fazer a comparação, a gente precisa definir o conceito fundamental da matemática financeira, que vai ajudar justamente a gente a entender o que são os juros. Que é essa formulinha que está aparecendo aí dentro dessa letra M, que é o que a gente chama de montante, tá? Então a matemática financeira, toda ela, pessoal, aquelas funções mais complexas, aqueles cálculos mais trabalhosos ali, tá tudo pautado primeiramente nessa equaçãozinha principal, que não deixa de ser uma simples soma, que é o M igual a C mais J. Onde o M, como está o texto aí dizendo, é o montante ou o valor futuro. Ou seja, se a gente estiver pensando num empréstimo, o montante é o quanto eu pago no total daquele empréstimo que eu fiz. O C, pessoal, é o que a gente chama de capital ou valor presente. Ele é o valor que você pegou no empréstimo ou o quanto você aplicou naquele investimento. Então ele é o valor daquele momento, do presente. Ah, cheguei no banco e apliquei R$1.000. Então quanto é o seu capital? R$1.000. Ah, e depois de um ano eu resgatei 1.500. O que é o 1.500? O montante. Perceba a frase que eu falei? Daqui um ano. Então é lá no futuro. Então o montante é sempre o seu valor futuro e o capital é sempre o seu valor presente, o valor de agora, tá? E aí o que vincula o futuro com o presente? O nosso querido J, que são os juros, tá certo? Então os juros é o prêmio para quem tem o capital. Então se você pega o capital emprestado do banco, você vai pagar para o banco o montante, que é o capital que você pegou emprestado, mais os juros atribuídos a esse empréstimo. Agora, se você fez o investimento, então o capital é seu. Você coloca o capital no investimento do banco, por exemplo, e o banco que vai te pagar o montante, porque ele vai te pagar o capital que você colocou mais os juros que rendeu, que a gente chama do quê? De rentabilidade. Tá? Então toda a matemática financeira pauta-se nessa equação aqui, M igual a C mais J. E aí a diferença está aonde? Como que a gente calcula esse J? E é aí que entra os juros simples e os juros compostos, certo? Vamos começar então com o juros simples. O juros simples, como o próprio nome diz, ele é calculado simplesmente pela relação direta do valor que você pegou e a porcentagem de juros atribuídas a ele. Tá? Então você tem uma taxa de juros determinada, que a gente chama de I, por exemplo, então ela pode ser 1%, 2%, 5%, 10%, não importa,
pode ser qualquer valor, e essa taxa você calcula essa porcentagem em relação ao seu capital. Então, se você tem, por exemplo, um capital, vamos supor, fazer a conta mais simples para ficar mais fácil de visualizar, capital de R$100, e você tem um juros de 10%, quanto é 10% de 100? 10. Então, os juros calculados dessa operação financeira vai ser de R$10, tá certo? E aí uma coisa que entra importante dentro do juros simples é o tempo. Quanto tempo eu vou ficar de empréstimo, por exemplo? Ah, vou ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses? Vamos supor, 2 meses. Vamos fazer uma conta bem direta, 2 meses. Então, se os meus juros são de 10%, ou seja, R$10, eu vou ter juros de 10% no primeiro mês, ou seja, R$10, e R$10 no segundo mês. Então, no total, eu vou estar devendo quanto? Os 100 que eu peguei emprestado, os 10 de juros do primeiro mês e os 10 de juros do segundo mês. E aí dá um total de 120. 100 mais 10 mais 10. Da onde vieram esses 10? Dos 10% de 100, que é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Tá? Então, o juros simples calcula-se sempre o valor dos juros com a taxa em relação ao capital. E esse valor não se altera, porque o capital é sempre o mesmo. Então, você calcula sobre ele e aí, mês a mês, você vai somando esse valor. Então, ele é o módulo mais simples de cálculo de juros que a gente tem. Ok? Bom, agora vamos falar dos juros compostos. Ele tem a mesma lógica do juros simples. Ele vai ter que ser calculado em função de um determinado valor. Porém, os juros compostos não têm um valor fixo de juros. Ele vai sempre se atualizando ao longo do tempo, tá? Como que faz isso? É bem simples, pessoal. A taxa de juros, vamos supor a mesma, 10% do exemplo anterior. E vamos supor o mesmo capital também, R$100, tá? E aí como é que funciona os juros? Antes da gente entrar nessa equaçãozinha que a gente está apresentando aqui. Funciona da seguinte maneira. Você pega, primeiro mês, por exemplo, 10% do seu capital. Dá R$10 que a gente está fazendo a conta simplificada. Então eu peguei R$100 emprestado e tenho 10 de juros. Então no primeiro mês eu vou estar devendo 100 mais 10, que dá 110. Tá certo? No segundo mês, que é quando começa a ter a diferença. Porque no juros simples o que acontecia? Era só eu pegar os R$10 do primeiro mês e somar de novo. Só que agora nos juros compostos não funciona assim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que recalcular os 10%, só que agora sobre os R$110 e não mais sobre 100 do começo. Então a grande diferença entre juros simples e juros compostos é a hora de calcular os juros. No simples eu calculo sobre o capital e ele é fixo em todo o tempo. No composto eu tenho que calcular todo o mês. Então no segundo mês eu tenho que calcular 10% de 110. E aí isso dá 11. Então se eu somar o 110 com 11 vai dar R$121. E no juros simples era quanto? 120. Então perceba que só em 2 meses eu já tinha uma diferença de R$1 em relação ao que eu vou pagar. Ah, professor, mas R$1 é um pouquinho. Pensa isso num valor alto e em muitos meses. Qual que é a diferença que pode dar? Brutal entre juros compostos e juros simples. Então tem que ficar atento a qual modalidade de juros que está sendo utilizado o empréstimo que vocês estão pegando. E infelizmente, pessoal, tem a notícia meio triste para falar, mas geralmente é sempre juros compostos, tá? Então ele geralmente é um pouquinho mais agressivo aí em relação a dívidas. Então por isso que a gente vai falar também de planejamento financeiro, porque quando você entra numa dívida, tem que tomar cuidado para não criar aquela famosa bola de neve que a gente fala, tá certo? Só que aí o que acontece? Como os juros compostos você tem que calcular todo mês, ficaria meio maçante se você tivesse, por exemplo, um valor de 2 anos e todo mês você tem que calcular os juros. Ah, vou calcular os juros do mês 2, do mês 3, do mês 4, do mês 5. Você ia ficar demorando muito para chegar no resultado final, não ia? Então, para facilitar isso e para fazer uma conta só, é que existe essa formulinha dos juros compostos, onde o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então isso aqui é uma operação exponencial. Você entra com a taxa de juros, entra com o tempo transcorrido e aí você faz uma conta só e já te dá o exemplo final, tá certo? Então a comparação de 2 meses ela já é bem clara entre juros compostos e juros simples. Se vocês fizerem essa conta para 2 meses, lá nos R$100 a 10% de juros, vocês vão ver que aqui vai dar os mesmos R$121 que a gente fez a conta manualmente, tá? E aí como forma de exemplificar isso e deixar isso mais claro, a gente vê o quê? As magnitudes das duas funções que descrevem os juros simples e os juros compostos. Porque no juros simples a gente tem o quê? Função linear.
Então o crescimento é lá, de 10 em 10 no nosso exemplo. No caso dos juros compostos, você vai crescendo valores maiores a cada mês. Então ele forma o quê? Uma curva exponencial. Depois de um tempo, essa curva está muito mais inclinada que uma reta. Tá certo? Então o juro simples ele tem um crescimento mais brando em relação aos compostos, porque a função é diferente. A função exponencial tem um crescimento muito mais rápido que a função linear. Tá? Então tá aí a matemática para nos ajudar a entender melhor o problema. Ok? Bom, dado isso, pessoal, planejamento financeiro é fundamental, certo? Você tem que ter responsabilidade dentro dos seus gastos pessoais, principalmente, né? Acho que sempre quando a gente fala assim, eu tenho que ter responsabilidade no meu trabalho, em relação às minhas atribuições dentro da empresa que eu trabalho, mas isso também é muito importante dentro do quê? Dentro de você fazer com você mesmo, dentro da sua casa, né? Então, se você tem um planejamento financeiro adequado, você consegue fazer o quê? Dentro daquela renda que você recebe, seja um salário, uma pensão, alguma coisa, uma bolsa que você recebe, você ter a responsabilidade de fazer os gastos adequadamente e não se endividar, tá certo? Porque a partir do momento que você faz um endividamento, você tem incidência de juros em cima desse endividamento. E como vocês podem ver, se o endividamento for longo dentro de uns juros compostos, o que vai acontecer? Essa dívida vai ficar muito maior. Quem aqui já não ouviu falar da famigerada dívida do cartão de crédito, onde, se você ficar um ano sem pagar cartão de crédito, você já está devendo 4 vezes o valor, 5 vezes o valor. Por que esse valor explode em um ano se você ficar sem pagar? Por causa dos juros compostos. Porque aí o juros de um mês é alto, o do outro mês é alto, o do outro mês é alto e vai sendo recalculado. E isso vai fazendo o quê? O tal do efeito da bola de neve. O valor fica tão alto que se torna até impagável pela pessoa. E aí é quando a gente fala que a pessoa quebra, né? Porque ela não tem nem recurso para pagar a primeira parcela da dívida, tá? Então o planejamento é fundamental. Você tem que ver as despesas que você tem que ver se a receita que você recebe, né, que é o seu salário ou a fonte de renda que você tem, é adequada para esse nível de despesas que você quer. Infelizmente tem casos que você tem que fazer alguns cortes, não consigo comprar isso, não consigo comprar aquilo, e com o tempo você vai se organizando. E digo mais, pessoal, às vezes o pessoal sempre foca em, eu tenho que aumentar o meu salário. Às vezes não é aumentar só o salário, tá? Às vezes é reduzir um pouquinho o padrão de vida, que às vezes só fazendo isso o dinheiro começa já a sobrar. Tá? Então às vezes a gente quer ter a vida maior daquilo que o nosso salário comporta e força a barra em relação a isso. Quando você faz isso, você acaba caindo no endividamento. E os juros compostos estão aí para puxar seu pé na cama à noite. Então fiquem muito atentos em relação a essa parte importantíssima de planejamento financeiro. E aí, pessoal, para resumir, o planejamento financeiro, ele é efetivo, ele funciona e ele vai trabalhar exatamente em cima desses 4 pontos importantes. A partir do momento que você está organizado, então o que você determina? Você determina quanto que você quer gastar por mês. Eu quero gastar tantos reais no supermercado, meu aluguel é tanto, minha mensalidade da minha faculdade é tanto, e aí você consegue, através, por exemplo, de planilhas, através de funções da matemática financeira, criar metas. Eu quero gastar tanto de passeios ao longo do mês. Cumprir? Cumprir. Gastei um pouquinho a mais, então no outro mês eu tenho que dar uma segurada. Então você vai fazendo o quê? Análise de dados. Depois você pode também fazer o quê? Controlar as receitas e despesas. Estou recebendo um bom salário? Legal. Estou economizando? Estou, mas será que eu conseguiria receber mais? Será que se eu fizer um trabalhinho extra, ou empreender, fazer alguma coisa diferente, que me dê uma renda complementar, será que eu não consigo aumentar isso? Consegue. As despesas, será que eu não consigo mudar meu plano de celular para um plano mais barato e me atender mesmo assim? Aí você consegue ver o quê? Onde você consegue trabalhar. Porque no fundo, pessoal, a matemática financeira é receita menos despesa. Você tem que tentar aumentar a receita e diminuir a despesa. Se você trabalhar as duas pontas, o valor fica sempre positivo. E aí, quando ficar positivo, o que vai acontecer? Você vai guardar essa reserva, porque eventualmente pode ser que esteja um mês que você está ruim, um mês que você perde emprego, ou aquele mês que você recebe férias e no mês seguinte você não recebe. Então você tem que estar o quê? Esperto em relação a isso. E aí, a partir do momento que você tem receitas organizadas, despesas organizadas e reserva pronta ali para te ajudar quando você precisa de respaldo, aí você entra na parte final do planejamento financeiro, que é o quê? Investir. Que aí é você fazer o restante do dinheiro que você tem aumentar. E aí sim você buscar aumento do seu padrão de vida. Porque muitas vezes a pessoa quer aumentar o padrão de vida no salário, quando na verdade ela tem que aumentar o padrão de vida em relação ao quanto ela cresce de patrimônio. Que é onde que é? Na última linha e não na primeira.
Então, a partir do momento que você organizar a primeira linha, a segunda e a terceira, aí sim você pode pensar em ascensão. Aonde? Na quarta linha. Aí fazendo investimentos e fazendo o quê? Os juros compostos trabalhar para você. Porque aí aqueles juros, aquele crescimento exponencial vai ser no seu dinheiro. E aí sim você vai ficar muito feliz com essa curva. Você vai preferir que seja ela e não a curva linear. Maravilha, pessoal? Bom, pessoal, então a gente está encerrando a videoaula cujo tema foi juros e planejamento financeiro. Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem saber um pouquinho mais a respeito desse tema, não deixem de consultar o nosso Saiba Mais. E para finalizar, uma frase aí do grande Thomas Jefferson que diz o seguinte: jamais gaste seu dinheiro antes de você possuí-lo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.